Iniciou a gravação. Então vamos lá. Hoje a nossa aula, deixa eu conferir aqui, sim, iniciou a gravação. Nossa aula, então, do dia 27 de outubro, né, Direitos Humanos, turma da tarde, começando a gravação da aula. E como eu ia dizendo, então, para vocês, a disciplina de Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, ela abarca várias outras áreas do conhecimento no campo do direito e fora do campo do direito. E isso é um dos aspectos muito importantes, né, para a gente pensar no conhecimento e no papel da universidade hoje em dia. Não está mais para a gente trabalhar como antigamente se trabalhava, né, com aquele conhecimento estanque, né, onde, quando se imaginava promover uma interdisciplinaridade, era entre o direito constitucional, o direito penal, o direito civil, que isso não é interdisciplinaridade coisa nenhuma, porque o direito, né, ele é uma coisa só, né, tem que ser visto como um sistema coerente de normas fundado na Constituição, né, e conectado com a análise teórica, né, com a teoria dos direitos, a teoria da Constituição, a teoria do Estado, né, e ainda em diálogo com outros campos do saber, né, como a sociologia jurídica, a antropologia, né, e aí entra a antropologia jurídica também, né, a psicologia, e aí entra a psicologia jurídica. Então, é um campo, e o conhecimento, e o desafio do conhecimento hoje é um conhecimento necessariamente transdisciplinar, onde, então, para muito além de uma abordagem multidisciplinar, né, o que seria a multidisciplinaridade? É quando a gente tem vários olhares de diversas disciplinas, diversos campos de saber, né, sobre o mesmo objeto. Então, nós estamos estudando a vida, né, a vida em sociedade. E aí, então, você tem o olhar da antropologia, o olhar do direito, o olhar da psicologia, né, o olhar da química, da física, e assim por diante. Né? E o desafio, quando a gente fala, então, multidisciplinaridade, seria reconhecer que existem diversos olhares sobre o mesmo tema. Quando a gente fala em interdisciplinaridade, seria a necessária comunicação entre esses diversos olhares. Então, em primeiro lugar, é fundamental que a gente reconheça que nós podemos, né, conhecer determinado objeto de estudo a partir de perspectivas distintas, né, dos saberes modernos, ou seja, que foram construídos aí a partir da modernidade, do surgimento, né, principalmente dessa fragmentação do conhecimento científico, né, e da ideia da ciência moderna. Depois, o que a gente sente necessidade, e isso é muito forte no século XX, principalmente nesse século XXI, é de que, então, né, a gente precisa fazer com que essas diversas áreas do conhecimento elas se comuniquem, né, elas dialoguem. Então, o desafio contemporâneo hoje das universidades, né, é fazer justamente com que esse conhecimento em cada área, né, na biologia, na química, na física, na matemática, no direito, na sociologia, na antropologia, na psicologia, na psicanálise e assim por diante, que esses diversos olhares comecem a dialogar entre si. Né? E, obviamente, que esse diálogo entre os diversos campos de conhecimento vão trazer um resultado fenomenal. O que a gente tem procurado fazer aqui na nossa disciplina, né, de Direitos Humanos é justamente trazer um pouco desse diálogo. Então, nós já comentamos e já utilizamos, né, já dialogamos com a filosofia, né, com a história, né, não só a história do direito, mas como a história, né, com a psicologia, com um pouco da psicanálise, né, falamos um pouco também, dialogamos um pouco com a biologia, né, então, com a antropologia, né, e com diversas áreas do direito. Então, como eu dizendo, né, a nossa disciplina de Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, no campo do direito, ela abarca, por exemplo, o direito internacional, que nós já falamos alguma coisa do direito internacional, que vocês vão estudar mais adiante um pouco. Né? Ela dialoga com o direito constitucional, né? Vocês já começaram a estudar a teoria da Constituição e teoria do Estado. Né? Ela dialoga também com essas outras áreas, com a psicologia jurídica, etc., com a sociologia jurídica, com a antropologia jurídica, etc. E com o processo constitucional, com o direito constitucional. Bom, e há uma outra ideia que nós temos, né, como objetivo nessa nossa
nossa disciplina é trazer os grandes debates contemporâneos para esse debate normativo, teórico e filosófico que a gente faz. Né? Então, a ideia não é simplesmente a gente ficar, né, estudando determinados aspectos do pensamento, né, da filosofia com relação aos direitos naturais, aos direitos humanos, né, da sua história. Não é apenas a gente estudar as normas, né, constitucionais, infraconstitucionais e internacionais, como a gente tem feito nesse trabalho, né, de busca aí, de pesquisa temática que vocês fizeram, sobre a questão das pessoas em situação de rua, né, sobre a população LGBTQI+, sobre a questão do racismo e várias outras questões, né, que vocês, o sistema carcerário, etc., várias outras questões que vocês abordaram, que justamente começam, então, a aproximar a nossa disciplina da realidade. Né? E esse é o nosso objetivo, então, né? É trabalhar todo esse conhecimento transdisciplinar, né, aplicado à realidade, né, que nos cerca e os desafios, né, que aparecem para nós. Bom, na aula de hoje, eu quero trazer um evento recente para aplicar um pouco de reflexão teórico, filosófica e histórica sobre ele, né, que é o evento que nós presenciamos, né, de extrema importância nesse fim de semana passado, né? Nós estamos hoje no dia 27, no dia 25 de outubro, de 2020, que foi o plebiscito no Chile sobre uma nova constituinte. Então, esse debate é um debate fundamental para a questão dos direitos fundamentais, para a questão dos direitos humanos e para a transformação de nossas sociedades, fazendo avançar, né, o direito, né, e conquistas de novos direitos. O processo chileno, e aí nós vamos então hoje, na aula de hoje, justamente trabalhar um pouco da teoria da Constituição com relação ao poder constituinte. E dialogando com esse momento histórico, né, que o Chile e, obviamente, a América Latina vive. O Chile, ele, nesse domingo agora, disse um tremendo basta, né, a uma ordem constitucional que foi construída no século passado, com a Constituição de 1980, que foi uma Constituição autoritária, né, imposta por um ditador, né, que foi o Pinochet. E essa Constituição durou 40 anos, né? E agora, em 2020, a população chilena, de maneira inequívoca, né, foram surpreendentes 80% da população que diz que não quer mais essa Constituição da época da ditadura, que não quer mais o neoliberalismo, não quer mais tanta miséria, desigualdade, fome, violência, e quer viver num outro sistema jurídico plural, diverso. Né, e para isso, então, né, rejeitou a antiga Constituição e aprovou nas urnas com 80% de aprovação. Isso é quase 80%, 79%, é muita coisa. Isso é surpreendente, né, e mostra, então, o quanto que a população chilena está mobilizada em torno de um outro projeto de sociedade. Né, de um projeto de sociedade que respeite a diversidade, a pluralidade, a democracia, a tolerância, a paz, né, a harmonia entre os diversos grupos étnicos presentes no Chile, né, o diálogo e a convivência entre as diversas formas de pensar, de ser, né, E essa Constituinte, que foi, né, aprovada a convocação dela, que será o ano que vem, em 2021, essa Constituinte, ela tem uma característica ímpar, né, que é uma Constituinte onde ela já larga, né, com a ideia de igualdade de gêneros. Ou seja, na eleição dos membros dessa Constituinte, né, teremos 50% de homens e 50% de mulheres na Assembleia Nacional Constituinte, que vai elaborar a nova Constituição do Chile a partir do ano que vem. E ainda mais, outro aspecto interessantíssimo, que é a presença, então, também de representantes indígenas. Ou seja, há essa Constituição seguindo a linha das constituições
do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009 são constituições plurinacionais que reconhecem, né, portanto, a diversidade étnica, linguística, espiritual, epistemológica, né, filosófica, presente nessas sociedades, nas nossas sociedades, o Brasil também é assim, né, essa Constituição do Chile também terá vagas para os povos originários, os habitantes originários dessas terras, né? Lembrando, nós já discutimos isso nas aulas anteriores, de que como, né, a partir de 1492 começa uma invasão, né, da América pelos europeus, né, uma vez que essa terra não era desabitada, né, como no passado já se imaginou, né, de que era uma terra vazia, que os europeus chegam e descobrem, né, isso aqui que estava abandonado, e isso definitivamente não é verdade, né, isso é uma brutal mentira. Existiam e existem milhares de civilizações, né? Quando os europeus começam, então, a chegar aqui nas Américas, eles encontram milhares de civilizações com formas de organização social, política, econômica diferente, com filosofias, epistemologias, linguagens distintas, né? Espiritualidades diferentes. Essas terras aqui, então, eram habitadas, muito habitadas, e por civilizações extremamente diversas, né, e que, dentro de uma perspectiva historiográfica contemporânea, nós vamos falar que nenhuma civilização é melhor do que nenhuma outra civilização, né, mas são civilizações distintas, né? O que acontece nas milhares de civilizações que existem no nosso planeta e ainda na nossa América, mesmo após toda a violência praticada pelos invasores europeus aqui, né, com milhões de assassinatos, né, só no século XVI foram cerca de 20 milhões de pessoas mortas pelos invasores europeus, portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, né, somando aí o século XVI e o século XVII, foram cerca de 70 milhões de habitantes originários aqui nessas terras, né, que foram assassinados pelos invasores, que trouxeram não só, né, uma guerra com uma superioridade de armas, né, eles dispunham do aço, dos cavalos, né, da pólvora, né, então era uma sociedade bélica, né, e que com a tecnologia avançada para fazer a guerra, né, e com isso eles conquistam essas terras, né, mas também como trouxeram, né, uma guerra biológica, ou seja, muitas doenças, muitos vírus, bactérias, né, doenças para as quais os habitantes aqui dessas terras, né, não estavam anticorpos, né, para essas doenças, né, principalmente na população europeia, né, muitos viviam em cidades muito sujas, sem esgoto, né, e isso aqui as pessoas viviam, muitos na floresta, com a natureza, ou em cidades muito organizadas, né, como foram as cidades encontradas pelos espanhóis na América Central, né, no México, a cidade de Tenochtitlan, que é a cidade que hoje é a cidade do México, é uma cidade organizada, dividida em canais, etc., né, com uma higiene muito superior do que a existente na Europa naquele tempo. Então, ao lado, né, da guerra pelas armas, né, pelo aço, com cavalos e pólvora, né, também há uma guerra biológica com muitas doenças que os invasores trouxeram e que levaram à morte milhões de pessoas, né? Ela falou que eles estão combinando em cores, olha, tá mesmo, olha os dois. Alguém está falando aí, combinando em cores. Quem é que está combinando em cores? Isso, doutor, onde está? Para não ficar quadro. Não está assistindo a aula, está combinando em cores. E o pior é que ficou gravado para todo mundo. Bom, eu liguei o mudo aqui, né? Então, continuamos. Então, o que a gente, né, tem aqui dessas novas constituições da Bolívia e do Equador? A grande novidade é justamente essa novidade de começar a estabelecer um ordenamento jurídico que seja um ordenamento jurídico plural, né? Então, que seja um ordenamento jurídico que reconheça,
né, a pluralidade étnica, cultural, espiritual, né, linguística, de organização social, política, familiar, né, e que a gente aprenda, por fim, e aí é a grande novidade da Constituição do Equador de 2008, da Bolívia de 2009, é justamente reconhecer e trazer mecanismos de proteção, né, para essa convivência no plural. Né? Então, superando a ideia do constitucionalismo moderno, que era um constitucionalismo, que ainda é, né, que está em boa parte do mundo, né, um constitucionalismo uniformizador, padronizador, hegemônico, né, e que impunha uma única cultura, um único idioma, uma única espiritualidade para todo mundo. E substituindo isso pelas constituições da Bolívia e do Equador, fruto de poderes constituintes originários, né, em 2008 e 2009, nesses países, e que trazem, então, um novo sistema jurídico, uma outra perspectiva de respeito à diversidade. É muito bonito, né, esse processo que aconteceu e que acontece, né? Lembrando que o Equador e a Bolívia foram recentemente agredidos, né, pela política externa norte-americana, um golpe patrocinado na Bolívia por uma empresa e por um empresário norte-americano que confessou isso publicamente para o mundo inteiro, né, que ele patrocinou o golpe, mas o povo boliviano, de maneira muito bonita, de maneira muito forte, né, também deu um recado nas urnas dizendo não ao golpe, sim à democracia, né, e o povo retomou o poder e retomou o projeto desse Estado plurinacional, plural, diverso, democrático, tolerante, né, que é expresso na Constituição da Bolívia de 2009, que volta a ter vigência com a recente eleição que afasta o golpe. E aí, então, voltando ao caso do Chile, a gente vê também um recado da população no sentido de um poder constituinte originário, soberano, que vai construir uma nova Constituição para o Chile, né, respeitando a pluralidade, a diversidade, né, respeitando os povos originários, a diversidade étnica, cultural, a diversidade normativa, a diversidade de formas de organização social, política, econômica, familiar, né, presente no estado do Chile também, assim como em vários outros, a maioria dos estados pelo mundo afora. Então, vamos trabalhar o que significa um poder constituinte originário. Ou seja, quando agora, né, e aí então, como é que nós vamos interpretar essas notícias que nos chegam, né? A partir do novo constitucionalismo plurinacional, do Equador e da Bolívia, né? E agora da convocação, né, por meio de um plebiscito popular, depois de meses e meses de manifestação popular nas ruas, né, resistindo à agressão do Estado, né, chileno, e com esse resultado muito bonito, né, justamente de convocação de um poder constituinte originário. O que significa um poder constituinte originário? Bom, então, vamos recordar aqui alguns breves conceitos que a gente já trabalhou para poder falar disso. Primeiro, é que a modernidade, ela traz, a partir das revoluções burguesas, a ideia de constituição. Então, o constitucionalismo é uma novidade moderna, quando a gente fala em modernidade, nós estamos falando dos últimos 500 anos. O constitucionalismo é uma novidade da modernidade, né, e ele surge a partir das revoluções burguesas, né, que também nós trabalhamos em outros vídeos. As revoluções burguesas, então, vamos tomar como o primeiro exemplo, que geralmente os livros de direito constitucional mencionam, né, a Revolução Inglesa do século XVII. Né, Cromwell, 1642, depois a Revolução Gloriosa, né, depois da morte de Cromwell, o fim da República Inglesa, há um período de restauração da monarquia, mas um acordo entre burguesia e nobreza em 1688 com a Revolução Gloriosa. Ali começa, então, uma história, né, do constitucionalismo inglês, da construção do constitucionalismo inglês, né, e no século seguinte, a Revolução Norte-Americana, ou a Guerra de Independência dos Estados Unidos da América, né, das 15 colônias, das 13 colônias, aqui eram 15 capitanias hereditárias, os Estados Unidos eram 13 colônias. A independência das 13 colônias, aqui se fazem estados independentes, em 1776. Depois há um acordo para discutir os artigos da Confederação, ou seja, há uma união precária, né, uma espécie de noivado, né, uma união precária de estados soberanos que formam uma confederação. E 10 anos depois, ou seja,
em 1787, né, essa confederação se transforma em uma federação, criando, então, os Estados Unidos da América do Norte, com a Constituição de 1787. Então, esse Estado, né, que vai ser o primeiro Estado federal, né, da história. A gente pode dizer que a ideia do federalismo, as primeiras confederações, isso aí já é uma ideia antiga. Alguns autores vão lá na Grécia Antiga falar das cidades-estados gregas, né, e da autonomia que elas tinham, e a mesma forma, uma forma de atuar conjunto, que implicaria num esboço de uma forma confederada ou federada, né, a formação da Confederação Helvética, século XIII, XIV, na Suíça, né, já são esboços de federalismo. Mas, efetivamente, a primeira Constituição Federal será a Constituição dos Estados Unidos da América de 1787, que inspira a Constituição Brasileira de 1891, a nossa segunda Constituição, uma Constituição liberal, republicana e federal. A Constituição Brasileira de 1891, ela se inspira fortemente na Constituição norte-americana de 1787. Bom, e aí então, o que significa esse início? A ideia aqui começa a ser formada e a teoria da Constituição começa a ser construída a partir dessas experiências, né? Depois da Revolução Norte-Americana, a Revolução Francesa, a grande revolução moderna, o grande marco moderno de afirmação, né, do Estado liberal e do constitucionalismo liberal, que vai aí pelo mundo afora, se expandindo no decorrer do século XIX. A Revolução Francesa e as constituições francesas do período revolucionário. Então, você tem ali 1791, 1793, 1795, 1799, 1804, 1816. A França vai ter no total 14 constituições, várias, né, 4 constituições só nessa década de 1790, após, né, o momento onde estoura a Revolução Francesa, com a queda da Bastilha em 1789 e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, também de 1789. Bom, e aí então, o que acontece, gente? Essa ideia da Constituição é uma ideia, então, de, agora, uma Assembleia Popular, uma Assembleia de pessoas eleitas pelo povo, né, que vai se reunir para discutir a construção de uma nova ordem jurídica constitucional. Isso é o poder constituinte originário. Esse poder constituinte originário, quando nasce, então, lá atrás, né, ele vem com essa ideia de uma assembleia de representantes que vão, então, em nome dos seus representados, né, elaborar uma lei, que é uma lei fundamental. É uma lei hierarquicamente superior a todas as demais leis. Já trabalhamos essa ideia, né? Ou seja, uma Constituição é a lei hierarquicamente superior. Nada dentro do Estado pode ser contra a Constituição, né? Então, a Constituição, todo mundo deve obediência à Constituição. Nenhuma autoridade, nenhum poder constituinte, executivo, legislativo, judiciário, nenhuma autoridade, juiz, ministro, general, presidente, senador, prefeito, governador, nenhuma autoridade pode desobedecer à Constituição. Então, a Constituição é a expressão da soberania popular, né? Ela deve ser a expressão dessa soberania popular. E a Constituição, então, o que a gente encontra nas Constituições? É uma Constituição, toda e qualquer Constituição no mundo vai ter sempre, necessariamente, 2 tipos de normas. As normas de organização e funcionamento do Estado, distribuição de competências, separação de poderes. Então, a Constituição surge para limitar o poder do Estado e, depois, aquelas normas que declaram direitos da pessoa humana. Já comentamos isso. Toda Constituição no planeta, hoje são 193 Estados nacionais que integram o sistema das Nações Unidas, todas essas Constituições têm normas de organização e funcionamento do Estado, ou seja, qual é a primeira função da Constituição? Limitar o poder do Estado. E ao limitar o poder do Estado, né, ele organiza o poder do Estado, e no momento que ele organiza o poder do Estado, separa poderes, ele limita o poder do Estado. E depois uma declaração de direitos humanos ou direitos fundamentais, que é justamente a ideia primeira do constitucionalismo liberal, garantir
para os indivíduos livres os seus direitos face ao Estado. Ou seja, dizer, olha, Estado você não pode passar daqui. Né? Essa é a ideia do constitucionalismo liberal. Né? A constitucionalismo liberal, a função primeira dele é afastar o Estado da esfera privada, da esfera de decisão individual, das liberdades individuais, da propriedade privada, né? E da ação econômica livre dentro da lógica liberal. Nós já discutimos isso também. Tá? Então, a Constituição, o papel dela, primeiro, é trazer segurança para os homens livres, né, contra a intervenção indevida do Estado. Só que aí tem um problema sério, que a gente já comentou também. Né? Quem são os direitos lá no Estado liberal? São os homens brancos, proprietários e ricos. As mulheres não são protegidas por essa ordem constitucional, os afrodescendentes, os indígenas, os estrangeiros, os asiáticos, ou seja, todo aquele que não fosse homem, branco, proprietário e rico, não estava protegido por essa Constituição. Bom, mas voltemos, então a gente tem essa ideia do constitucionalismo, obviamente com o passar do tempo, que a gente vai vendo, o mundo só muda com luta, né? Então as pessoas precisam se organizar e lutar pelos seus direitos, né? O mundo, estaríamos na Idade da Pedra se a gente não tivesse se organizado, pensado, se organizado e lutado, né, pelos nossos direitos. Então o mundo só muda no conflito, né? Não há outra maneira de mudar o mundo. O que o constitucionalismo deseja, né, o constitucionalismo democrático deseja, né, é que esses conflitos ocorram dentro da lei, com respeito à integridade física das pessoas, com respeito à integridade moral das pessoas, mas viva a divergência, viva a discordância, né, discordando, pensando, discutindo livremente, exercendo o poder de crítica, de raciocínio, de reflexão, pensando que a gente evolui, a gente só aprende com quem pensa diferente. Se todo mundo pensasse do mesmo jeito, a gente estaria na Idade da Pedra até hoje. Né? As pessoas que fazem avançar são justamente as pessoas que têm coragem de pensar diferente, né? Em qualquer campo, né? Na evolução científica, nas transformações da sociedade, nas transformações econômicas, nas transformações das relações pessoais, etc. Né? A diversidade de pensamento, são aqueles que têm coragem de pensar diferente, que fazem as sociedades se transformarem, né? A tecnologia evoluir, as ciências avançarem e assim por diante. Então, o que a ordem constitucional vai hoje, né, defender o que? Ela viva a diversidade, que bom que as pessoas pensem diferentes, que bom que existam pensamentos políticos, filosóficos, religiosos, distintos e diferentes, isso é bem-vindo, isso é protegido, né, e o que a Constituição vai exigir e determinar é o quê? Que se respeite essa diversidade, que se respeite todas as formas de pensar, né, e que esse conflito de ideias, de políticas, né, de projetos, né, ele ocorra dentro da lei com respeito à integridade física e moral de todas as pessoas. Bom, então esse poder constituinte originário, ele é um poder, como diz, ele é originário, ele é inicial, ele está instalando uma nova ordem jurídica, após uma revolução. Então, nós vamos ver, o primeiro poder constituinte, originário nos Estados Unidos, né, vem após a Guerra de Independência, né, a libertação da Inglaterra, né, e aí, então, eles constroem a Constituição de 1787, que vai trazer um ordenamento jurídico, né, no qual aqueles cidadãos irão viver e devem respeitar. A mesma coisa, né, os poderes constituintes originários na França revolucionária. Ou seja, há uma revolução, há uma ruptura com a ordem anterior, né, e aí, então, instaurando a nova ordem, há uma assembleia eleita de cidadãos que vão construir, né, de representantes, que vão construir essa nova ordem jurídica. Então, o poder constituinte originário, ele é um poder de representação, como nós falamos, inicialmente, os representados e os representantes são uma parcela muito pequena da população, mas hoje, ou já desde algum tempo, a exigência é que esse poder seja democrático, ou seja, que ali, então, estejam presentes toda a população, todos os interesses presentes, né, todas as formas de pensar presentes
naquele Estado. Né? Todas as formas de pensamento político, filosófico, religioso, têm que ter espaço para se manifestar livremente e discutir e construir, né, consensos e construir um ordenamento jurídico onde todas as pessoas tenham lugar, onde todo mundo tenha dignidade. Né? Então, hoje, quando a gente fala de um poder constituinte originário, como esse que se instalará no Chile, é um poder constituinte originário onde todos os grupos sociais, onde todas as formas de pensar, onde todas as pessoas tenham lugar, sejam protegidas, tenham direitos, né, e possam se manifestar. Exceto, tem um grupo que não pode se manifestar. Qual é? Tem uma manifestação que é interditada. Qual é? Fascista. Isso, fascistas não passarão. Os fascistas devem ficar calados. Né? E não há espaço para a violência, não há espaço para o racismo, não há espaço para a homofobia, não há espaço para o machismo, não há espaço para as pessoas que defendem a exclusão e que defendem a violência. É uma ordem constitucional, é uma ordem democrática, plural, justa, né, onde todo mundo, né, tem lugar e onde não há lugar para as pessoas que defendem a exclusão, a violência, né, seja de qualquer forma de manifestação da violência. Então, Helenice, você foi no ponto. Parabéns! Não há lugar em nenhuma ordem constitucional do planeta para nazistas, para fascistas, para as pessoas preconceituosas, violentas, que defendem a violência. Né? Então, uma ordem constitucional democrática, plural, né, vai receber todas as pessoas que queiram viver em paz, seja qual for o seu pensamento, exceto aquele pensamento que defende a violência, que defende o extermínio, né, que defende a tortura, que defende a agressão. Não há lugar para esses, em nenhum lugar democrático do planeta. Né? Lembrar que em todos os estados da Europa, né, e na própria União Europeia está lá escrito, né, que todos os partidos políticos são permitidos, exceto os partidos, né, racistas, homofóbicos, violentos, né, que defendem a exclusão, que defendem a violência, como são os partidos nazistas e os partidos fascistas. Bom, então, essa ordem constitucional, ela é inaugural. Bom, essa é a primeira ideia de um poder constituinte originário. Inicialmente, ele não é democrático, ele pertence a um grupo pequeno de homens brancos proprietários. Com o tempo, no decorrer do século XIX, século XX, né, outras pessoas são incluídas, né, independentemente de etnia, de cor, de sexo, de desejo, de religião, de filosofia, etc. E esse ordenamento jurídico vai se ampliando. E aí, então, como que tem se manifestado esse poder constituinte originário? Bom, o Brasil teve 8 constituições, o que significa, então, que nós tivemos 8 poderes constituintes originários. O primeiro poder constituinte originário no Brasil foi em 1823, 1824, que origina a nossa primeira Constituição, que é a Constituição do Império. Esse poder constituinte, ele não foi democrático, óbvio. Na época era voto censitário, era o império, nobreza, né, e burguesia. Então participavam do processo político, né, 1,5% da população. Né, a minoria de homens brancos e ricos, nobres ou burgueses. Né. Essa Constituição, mesmo assim, essa Constituinte, ela foi fechada pelo imperador Dom Pedro I, que põe lá um canhão na porta da Assembleia Constituinte, né, e aí, então, outorga, ou seja, impõe uma Constituição que lhe confere poderes excepcionais. A Constituição de 1824, então, é uma Constituição liberal, que garante direitos individuais para os homens brancos, proprietários, é uma Constituição monárquica, né, onde, então, o imperador é o poder moderador. Ele vai funcionar, né, limitado por uma Constituição, junto com um parlamento, mas onde ali, na verdade, é uma aliança entre burguesia brasileira e a nobreza brasileira, né, que veio para cá de Portugal, e muitos nobres que foram nomeados aqui, ou famílias que foram, né, entre aspas, né, transformadas em nobres, né, como se existisse isso, né, naquele período. Bom, a segunda Constituição brasileira, né, todo poder constituinte originário vem após uma ruptura. Qual a ruptura que aconteceu ali? Em 1889,
né, há um golpe contra o imperador, né, os militares, marechais, principalmente marechal, eles vão afastar o imperador, né, que vai para a Europa, e vão implementar no Brasil uma república. Entretanto, essa república no Brasil ela não nasceu democrática, né, e a chamada República Velha, né, que vai de 1889 até a Revolução de 1930, né, esse período foi um período de muitas fraudes, né, onde mineiros e paulistas se revezaram no poder, né, a chamada política do café com leite, onde tinha uma elite que mandava e que fraudava as eleições. Então não foi uma democracia. A Constituição de 1891, ela foi fruto de um poder constituinte originário, mas esse poder constituinte originário tinha a participação muito restrita de homens brancos proprietários, né? Então, é uma Constituição que inaugura uma nova ordem, acaba com o Império, inaugura a República, né, um novo sistema de governo. Agora o Brasil vai importar dos Estados Unidos o presidencialismo, a federação, o controle difuso de constitucionalidade, a Suprema Corte, né, tudo isso que a Constituição brasileira de 1891 incorpora da Constituição norte-americana de 1787. E nesse momento o Brasil, inclusive, vai chamar Estados Unidos do Brasil e vai ter uma bandeira que é igual à bandeira dos Estados Unidos, só que verde e amarela, né? Aquelas listinhas, né, com as estrelas, menos estrelas, e as listinhas verde e amarela. Essa bandeira, felizmente, durou pouco tempo, né, e logo depois vem a atual bandeira brasileira, que era a bandeira do Império, né, feita pelo Debré, um pintor, uma bandeira belíssima, né, que tinha um losango, né, um quadrado, losango, e no meio o símbolo do Império Brasileiro. Né. É retirado o símbolo do Império Brasileiro, no lugar é colocado o símbolo da República Brasileira, que é aquela circunferência, né, com estrelas e uma faixa onde está escrito Ordem e Progresso. Esse é o lema positivista. Lembrando que o lema positivista não era só ordem e progresso, era amor, ordem e progresso. Infelizmente, tiraram a palavra amor da nossa bandeira. Talvez seja o momento da gente colocar de novo a palavra amor, né? Seria tudo muito melhor se fosse amor, ordem e progresso, e não apenas ordem e progresso. Mas o amor, né, como no lema positivista, não foi incorporado na nossa bandeira pelos republicanos daquela época. E nós não temos, assim, uma efetiva república democrática nesse período, como eu disse. Depois, nós temos uma outra ruptura. Qual é a ruptura? Em 1930, chamada Revolução de 30, que não é bem uma revolução, uma insurreição, né, de uma elite industrial, né, que faz um acordão com a elite agrária, etc., né, que vem, então, chega ao poder Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é um gaúcho, né, que chega lá, né, a cavalo em São Paulo, né, toma o poder, né, e ali há uma insurreição paulista, em 1932, né, que é a chamada Revolução Constitucionalista Paulista. Há um princípio de uma guerra civil aqui no Brasil, né, há trocas de tiros, né, principalmente aqui no sul de Minas, no norte de São Paulo, a Polícia Militar de Minas Gerais, né, enfrentando a Polícia Militar de São Paulo e as tropas federais, né, de Getúlio Vargas, né, contra a rebelião paulista, que por fim é derrotada. Né, e nesse momento, então, logo após vem uma Constituinte. Em 1933, 1934, essa Assembleia Nacional Constituinte vai ser uma Assembleia Nacional Constituinte eleita, aí já com maior participação popular. Então a gente vai vendo que aos poucos a gente vai avançando e vai incluindo. Não é lá uma grande participação popular, o pessoal no campo, ainda a população, né, no campo era majoritária, né, maior que a população nas cidades, a participação maior é nas cidades, muita gente do campo fica à margem dessa participação, mas a gente tem uma Constituição democrática que acompanha os movimentos que vão acontecendo no resto do mundo, que é a nossa primeira Constituição Social em 1934. Essa Constituição, então, fruto da Constituinte de 33 e 34, gera a nossa primeira Constituição democrática e social. O que representa uma Constituição social? Já trabalhamos isso, né? Uma Constituição que traz, além dos direitos individuais de origem liberal, os direitos democráticos, os direitos políticos, os direitos sociais, saúde, educação, saúde pública, educação pública, previdência social, moradia, transporte, e os direitos econômicos de emprego, salário mínimo, etc.
essa Constituição de 34 é uma Constituição muito avançada. Entretanto, ela não chega a ser aplicada. Getúlio Vargas, um político um caudilho, né, como Perón na Argentina, né, ele vai fazer alianças com grupos de acordo com o momento, com o contexto, de maneira que reforce o seu poder pessoal. Então ele é um caudilho típico, né, e no início ele faz uma aliança com a extrema-direita. Depois, mais adiante, ele vai fazer uma aliança com a esquerda. Ele faz aliança com quem mantém ele no poder. Mas Getúlio não tinha intenção, não cumpriu a Constituição de 34, essa Constituição não chega a ser aplicada. Em 1935, há a chamada Intentona Comunista, que foi uma tentativa de militares de esquerda, né, se insurgirem e construírem aqui no Brasil um Estado socialista. Houve uma insurreição no quartel em Natal, no Rio Grande do Norte, mas ela foi logo abafada, nos outros estados não ocorreu a insurreição, e Getúlio, então, aproveita esse motivo, né, dessa tentativa de insurreição comunista para fechar o regime, né, e impor um regime de extrema-direita a partir da Constituição de 1937. Nesse momento, então, a nossa quarta Constituição, né, ela é uma Constituição de natureza social fascista. Ela é inspirada pela Carta do Lavoro, na Itália. Getúlio tem alianças com os alemães, né, nessa época nazistas, com os italianos, nessa época fascistas, né, vende armas, inclusive, para esses países, né, e está alinhado inicialmente e impõe uma Constituição de natureza, o chamado Estado Novo, de natureza fascista, né, ou seja, é uma Constituição autoritária, antidemocrática. O que é o fascismo? É o nazismo. É antidemocrático, é antissocialista, é anticomunista, é anti-operariado, é antiliberal, né, é racista, é ultranacionalista. Então, ali, né, a Constituição de 37, ela retrata, de alguma maneira, esses elementos, né? Ela é uma Constituição que representa os interesses da extrema-direita, defende a existência, né, do grande capital nacional, protegido pela Constituição. Então, quem financia o fascismo e o nazismo são os grandes empresários, né, na Alemanha, na Itália, no Japão e pelo mundo afora, e aqui também. Né? Então, a ideia de uma economia nacionalizada, nacionalizada não, uma economia nacional das grandes empresas nacionais, né, mantida e protegida pelo Estado, uma economia dirigida a favor das grandes empresas nacionais, né, e, ao mesmo tempo, uma prática antidemocrática. Então, você fecha o parlamento, persegue as pessoas por causa do seu pensamento, perseguem os liberais, os democratas, os socialistas, os comunistas, né? É um movimento de extrema-direita. Só que Vargas não é nenhum Adolf Hitler, nem Mussolini, né? É bem o estilo Perón. É muito interessante, gente, e aqui um parênteses muito importante para a gente pensar um pouco, entender um pouco a história, né, do Brasil. Eu estava com um livro aqui que eu estava relendo. Eu acho que está lá no meu quarto, não está aqui não. Está no escritório, não está. É um livro que fala do nazifascismo na América Latina. Vargas e Perón não são nem nazistas, nem fascistas, nem comunistas, nem socialistas. Eles são eles. É o tipo caudilho. É o poder pessoal. E eles vão fazer acordo de acordo com o contexto. É muito interessante que, tanto no Brasil como na Argentina, você tem, por exemplo, né, numa tradição varguista brasileira, né, há uma esquerda de história varguista ou getulista. Né, por exemplo, Leonel Brizola, do partido PDT, né, que fundou o PDT, era um trabalhista, era um cara de esquerda, uma esquerda nacionalista, era um nacionalista, defendia o Brasil, os interesses brasileiros, né, como o Getúlio Vargas, mas um cara mais à esquerda, com reformas sociais, saúde pública, educação pública, e que vem da tradição de Vargas. Assim como também você tem uma tradição de direita varguista, né, de um nacionalismo de direita, né, varguista. Na Argentina é a mesma coisa. O Perón ele tem... Todo mundo na Argentina é peronista. Né? Eu estou exagerando aqui, quase todo mundo na Argentina é peronista. E aí você tem um peronismo de direita, um peronismo de esquerda, um peronismo de centro, um peronismo de extrema esquerda e um peronismo de extrema direita.
Né? Então, todo mundo é Perón, e cada um usa a imagem de Perón como convém à sua crença, às suas ideias, aos seus interesses e aos seus projetos políticos. Né? Então, isso é muito rico, interessante e confuso, né? Porque aqui as coisas não são tão claras assim como foi na Alemanha. A Alemanha, extrema-direita é extrema-direita. Né? Fascista é fascista, nazista é nazista. Aqui você tem essa mistura, né? Onde o mesmo líder, né? Um Getúlio Vargas ou um Perón, representa, né, interesses e grupos de extrema-direita, né, de direita, de centro, de esquerda e de extrema-esquerda. Né? Então, isso é um fenômeno interessantíssimo a ser estudado na política argentina até hoje. O Brasil hoje, você não tem mais. A gente pode falar que até a década de 90, talvez, principalmente a década de 80, quando a democracia no Brasil começa a ser restaurada, né, e a volta do Brizola, né, a volta de várias lideranças que foram caçadas e perseguidas, essa ideia do getulismo, de um getulismo de esquerda, um getulismo trabalhista de extrema-direita, etc., essa ideia de getulismo, ela volta ali. Mas hoje, eu acho que não é mais possível identificar uma força, né, da figura de Getúlio Vargas na política contemporânea brasileira. Mas o Perón na Argentina, sim. A política contemporânea da Argentina ainda tem uma carga de peronismo muito grande, né, e, como eu disse, uma figura, né, um militar que foi, né, adorado pela esquerda e pela direita, e que fez políticas para agradar a esquerda e para agradar a direita, para ficar no poder. Né? Então, são complexidades da nossa história, né, cultural latino-americana, né, muito confusa e muito importante, né, da gente entender, né, esse universo aí tradicional entre esquerda, centro e direita, né, na política brasileira e na política internacional. Bom, 37, então, vem uma Constituição, que é uma Constituição que se adequa aos princípios da extrema-direita. Ela é antissocialista, ela é anticomunista, ela é antiliberal, ela é antidemocrática, ela é anti-operariado, né, ela é racista, né, ela é autoritária. Essa Constituição também, tampouco Getúlio cumpre. Assim como ele não cumpriu a Constituição Democrática de 34, ele não cumpriu a Constituição de viés fascista, social-fascista de 37. Ele fazia o que queria, na verdade. Né? E aí, então, ele vai até o fim, quando termina, ele vai fazer uma aliança com os Estados Unidos. Nesse momento, o presidente Roosevelt dos Estados Unidos visita o Brasil, faz um acordo com Getúlio Vargas. Getúlio, então, se afasta dos alemães e italianos, se afasta do nazifascismo, se aproxima dos Estados Unidos. Em troca, os Estados Unidos nos oferecem algumas questões. Por exemplo, a construção da nossa indústria de base, a Companhia Siderúrgica Nacional, né, a CSN em Volta Redonda. Ali pertinho de Volta Redonda, eu já dei aula ali em Volta Redonda, em Barra Mansa, em Resende. Né, em Resende, a Escola de Agulhas Negras, que forma os nossos oficiais generais. Já tive a oportunidade de lecionar para vários coronéis do Exército Brasileiro, professores da Agulhas Negras, no curso de mestrado em Barra Mansa. Eles foram meus alunos do mestrado, né, tem queridos amigos ali, né, que ali cria a referência que é a nossa West Point, né, que é a Agulhas Negras, que formam os nossos oficiais generais em Resende. Isso também vem a partir de uma aliança com os Estados Unidos, a própria construção, né, de Agulhas Negras, com mármore de Carrara, é belíssimo ali, né, aquela construção toda. E aí Getúlio faz um acordão com os Estados Unidos, com Roosevelt, e entra na guerra ao lado dos Estados Unidos contra os seus aliados de primeiro momento, né, Alemanha e Itália. Quando termina a guerra, não há mais lugar para um ditador. Né? E aí, então, Getúlio sai, renuncia, 1945, e em 1945, então, uma outra ruptura, um outro poder constituinte originário. O que acontece, então, em 1945, 46? Nós vamos eleger uma Assembleia Nacional Constituinte. Aí a representação já se amplia. Olha só, aos poucos vai. Né? A gente vai, como toda história do mundo, isso não é só o Brasil, não. Avança, atrasa, avanço, retrocesso, avanço, retrocesso, democracia, autoritarismo. Aí vem,
né, um momento, terminou a Segunda Guerra, os regimes totalitários, né, de extrema-direita foram vencidos, né, o nazismo e o fascismo foram derrotados, e aí então os liberais venceram, né, na Europa, nos Estados Unidos, os socialistas venceram, né, também na Europa, junto com os comunistas que venceram a guerra. Né, quem que venceu a guerra? Você tem aí uma aliança entre os liberais norte-americanos, né, entre os socialistas e comunistas europeus, entre os liberais europeus, que lutam juntos, comunistas, socialistas e liberais, contra a extrema-direita, contra nazistas e fascistas. Vence a guerra essa grande aliança, né? Tanto que, simbolicamente, a Alemanha derrotada, ela é invadida e ocupada por 4 grandes forças militares, né, que representam os vitoriosos. Né? Os Estados Unidos, que representa, né, o liberalismo, né, a França e a Inglaterra, que nessa época começam a se reconstruir dentro de uma lógica social-democrática, né, e a União Soviética, né, como a representação comunista, né, ou do socialismo real. Esses são os 4 grandes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, e eles ocupam a Alemanha até muito pouco tempo atrás. Né, eu recordo, eu fui estudar um tempo na Europa, numa bolsa de doutorado, em 1991, né, tinha em vários estados europeus, e conheci na Alemanha, em 91, ela tinha acabado, né, vocês vão lembrar da história, de 89 para 90, né, começa a unificação da Alemanha. Então você tinha uma Alemanha oriental, que era socialista, e uma Alemanha ocidental, que era capitalista. A Alemanha oriental, né, ocupada por franceses, ingleses e norte-americanos, a Alemanha ocidental, capital Bonn, e a Alemanha oriental ocupada pela União Soviética. E ali era muito comum, eu vi isso, você via tropas ainda se movimentando, né, mesmo depois da recém-unificação alemã, né, as tropas soviéticas saem da Alemanha Oriental, depois saem as tropas inglesas, as tropas francesas, mas as tropas norte-americanas estão até hoje ocupando a Alemanha. Né? E o mais interessante é que os alemães não querem que eles saiam, não, porque são milhares de soldados que em várias cidades da Alemanha, né, que geram, né, emprego, porque eles consomem muitas cidadezinhas onde estão os quartéis norte-americanos lá, né, a economia dessas cidades é movimentada pelo exército americano. Então, agora que o Trump avisou e tirou tropas americanas da Alemanha, querendo deixar a Alemanha, né, alguns prefeitos, governadores da Alemanha falaram, não, vai embora não, fica aqui, continua consumindo aqui, né, etc. Bom, isso é só uma curiosidade, assim, sem nem maior consequência. Né? Mas, então, o que a gente tem então, nesse período do pós-guerra, nós temos no Brasil uma nova constituinte mais democrática e o primeiro período brasileiro de uma relativa democracia representativa constitucional. Então, no primeiro momento da nossa história, que nós temos uma democracia representativa, com eleições de presidentes que tomam posse, né, termina o mandato, vem outro, toma posse, termina... Mais ou menos, né, porque o Getúlio Vargas não terminou o mandato, ele suicidou. Né, ele foi levado ao suicídio por toda uma campanha de difamação feita pela direita e extrema-direita brasileira contra o Vargas. Né, já tinha se aliado a esse povo, depois se alia a outro grupo, e o Vargas, vamos colocar ali, é uma tradição trabalhista, né? Ele é um dos fundadores do Partido Trabalhista Brasileiro, e hoje não só o PTB, mas também como o PDT, né, que é mais à esquerda, com a herança brisolista do Partido Democrático Trabalhista, mas que vem do antigo PTB, né, né? Então, essa tradição trabalhista aí, que é uma tradição de centro-esquerda ao estilo brasileiro, né? Enfim, vai isso de 1946 até 1964. Em 1964, há um golpe empresarial militar. Importante lembrar, nesse momento, que o Exército Brasileiro estava dividido. Né? No Rio Grande do Sul, o Exército, né, brasileiro, no Rio Grande do Sul, nacionalista, né, era contra o golpe que foi patrocinado pelo Exército Brasileiro em Minas Gerais, pelo general Mourão, né? Não esse Mourão agora, era um outro Mourão,
né, aliado com a Fiesp, né, e com a FIENG, empresários mineiros, empresários paulistas, Exército em São Paulo, Exército em Minas Gerais, aliados com os Estados Unidos, a CIA, né, promovem um golpe de Estado e há internamente uma resistência grande de militares nacionalistas, né, não americanistas, né, que vão resistir no Rio Grande do Sul junto com Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul naquela ocasião. O Brasil chega prestes a uma guerra. Lembrando que existiam navios norte-americanos na costa de Pernambuco, de Recife, e na costa, né, do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, pronto para desembarcar marines para lutar ao lado do exército golpista contra o exército nacionalista no Rio Grande do Sul. Essa divisão poderia gerar e geraria uma guerra civil no Brasil. João Goulart não quis isso. Né? Então ele abandona o Brasil, vai para o Uruguai, né, uma vez que ele nega, primeiro vai para o Rio Grande do Sul. O Brizola, o exército do Rio Grande do Sul, queria a resistência legalista, né? Vamos cumprir a Constituição e afastar esse golpe patrocinado pelos Estados Unidos, né? Mas ali o João Goulart não quer a resistência ou a guerra civil, a divisão do Brasil, né? E vai para o Uruguai. Com isso, então, o golpe se efetua. Né, e nós temos, então, uma ditadura empresarial militar pró-Estados Unidos que vai de 1964 até 1985. Aí, então, durante esse período, em 67, a gente teve uma Assembleia Constituinte, mas ilegítima. Por quê? Era a época da ditadura, não existia liberdade de imprensa, não existia liberdade de opinião, né? As pessoas eram perseguidas, vários políticos foram perseguidos, muitos torturados, assassinados, muitos se refugiaram, né, na Europa, grandes lideranças brasileiras fugiram, né, para vários lugares pelo mundo afora, aqui na América Latina e Europa principalmente. Né? E aí, então, é uma Constituinte que gera a Constituição de 67, mas essa Constituição não chega nem a ser aplicada. Em 69, há um triunvirato, né, militar no poder, e esse triunvirato impõe uma nova carta, uma nova Constituição, que é chamada de Emenda número 1 de 1969, que ela é ainda mais autoritária, mas que também não chega a ser aplicada pelo poder. Né, porque uma das características da ditadura é justamente que os ditadores não cumprem a lei, que eles mesmos fazem. Eles exigem que as pessoas cumpram a lei, mas eles não cumprem a lei, eles fazem o que querem da vontade deles. Essa é uma característica essencial da ditadura. Né? E então, 69 vem a emenda número 69, essa Constituição também não é respeitada pela ditadura, mas a gente chega, então, finalmente a 1985. Há um movimento, né, interno dentro das Forças Armadas, um movimento interno entre empresários, né, há aqueles que defendem a redemocratização do Brasil, né, e essa redemocratização do Brasil vem a partir de um grande acordo nacional. Né? Naquela época não foi esse acordão com o Supremo com tudo, não. Né? Foi um acordão nacional, né, político, para então fazer um processo de transição da época da ditadura para agora uma ordem constitucional democrática. Essa transição, então, é acertada, Tancredo é eleito, mas morre, não toma posse, né? Morre na véspera, adoece gravemente na véspera da sua posse e logo depois morre, e aí, então, assume o vice-presidente do Tancredo, né, que é o Sarney. Lembrando que o Tancredo era um cara do MDB, getulista, foi ministro do Getúlio, era um cara com sensibilidade social, um democrata, né, que era o único partido que era permitido na época de oposição, que era o MDB, né, democratização, mas um homem, né, ele era bastante ponderado, era um cara de centro, um político mineiro, né, um bom negociador, né, e que, entretanto, infelizmente morre e assume o vice, o Sarney, que era um cara da ditadura. O Sarney foi governador do Maranhão na época da ditadura, né, e o seu poder cresce com o apoio da ditadura, e o Sarney ali assume esse período, que é um período de transição. E nesse período de transição, o Sarney, então, convoca uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que vai, então, ser 87, 88, resultando na nossa atual Constituição de 1988, a nossa 8ª Constituição. E aí vamos lembrar, gente, que interessante nesse momento, que esse poder constituinte, ou os poderes constituintes no Brasil, nunca foram conforme a teoria dizia que deveria ser. Tá? Só beber uma água aqui.
Nunca foram. Porque o que diz a teoria do poder constituinte? A partir da tradição, da teoria da Constituição Francesa, né, e que o mundo vai herdar isso, né, um pouco do constitucionalismo norte-americano e muito do constitucionalismo francês, a teoria da Constituição Francesa. O que é o poder constituinte originário? Olha, ele vai surgir após uma ruptura. Então, tudo que eu falei aí, todas as novas constituições do Brasil vieram após a ruptura. Né? Lembra? 1824, 1891, 1934, 37, 46, 67, né? Que veio depois da ruptura do golpe de 64, 69, que é um golpe dentro do golpe, um fechamento maior do regime, e 88, que vem com a democratização, que se inicia com a eleição de Tancredo e a posse de Sarney em 1985. Só que essas constituintes sempre foram atípicas. Como deve ser, teoricamente, um poder constituinte originário? Um poder constituinte originário, que é um poder de ruptura, todo poder constituinte originário está rompendo com a ordem anterior. Não se esqueçam disso. Né? Então, o poder constituinte originário, ele vai romper com a ordem anterior e estabelecer uma nova ordem jurídica, uma nova Constituição. É um poder de ruptura. Esse poder de ruptura, no Brasil e no mundo, né, isso aqui também é no mundo inteiro, a democracia é uma coisa muito recente para o mundo inteiro, principalmente para a Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que nós já mencionamos isso, até 1914 existiam só 4 países no mundo que tinham uma democracia representativa, com a participação, com o voto feminino, com o devido processo legal, com garantias de direitos, né, que eram a Noruega, a Finlândia, a Nova Zelândia e a Austrália. Só. Até 1914 só existiam 4 países com uma democracia com voto feminino e com garantias de direitos. Então, portanto, né, falar em democracia é algo muito recente. E quando se fala, os Estados Unidos é uma democracia desde 1776, mentira, mentira. Até 1960, até hoje, 1/3 da população negra norte-americana não vota. Até hoje. Né? Direitos iguais entre homens e mulheres nos Estados Unidos, 1973. Né? Então, você tem 2 partidos políticos nos Estados Unidos que se revezam no poder. Os 2 são de direita, os 2 defendem o mesmo sistema jurídico, político e econômico. Não tem renovação. Nos Estados Unidos não acontece, por exemplo, o que acontece nas democracias pluralistas da Europa, onde uma hora você tem Partido Socialista, um Partido Social-Democrata, um Partido Liberal, um Partido Conservador, a direita, a esquerda e o centro se revezando no poder, como deve ser, né, na Europa Ocidental. Isso acontece. França, né, Itália, Alemanha, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, né, Espanha, depois de 1976, né, Portugal, de 78 na Espanha, 76 em Portugal. Né, essas democracias plurais, isso não existe nos Estados Unidos, não. Você não tem nenhum deputado socialista. Tinha um, né, que era tentou ser candidato a presidente e que perdeu, que também não ia deixar nunca. Então lá são 2 partidos de direita que defendem a mesma política. Alguns autores norte-americanos mencionam até uma expressão muito interessante que fala que é um sistema unipartidário de competição. Ou seja, os 2 partidos defendem a mesma política econômica, social, né, interna e internacional, né, com algumas nuances ou detalhes diferentes, mas eles defendem o mesmo sistema, essencialmente, os 2 são de direita, né, e eles veem quem faz melhor a realização dessa política única. Então você não tem essa renovação, né, e políticas econômicas, sociais, etc., alternativas ou alternadas, né, como numa democracia plural. Então, Bom, essa questão, então, democracia é uma discussão muito recente, ela é sempre questionada, ela é sempre atacada, principalmente toda vez que a democracia constitucional serve para incluir mais pessoas, para reconhecer mais direitos, para reconhecer a diversidade, né, para permitir a melhora de vida das pessoas, etc., há uma ruptura, há um golpe. Né? Isso na França, isso, né, na década de 1790 na França, e vai se repetindo pelo mundo afora. Né? E no Brasil também. Toda vez que uma Constituição, como por exemplo, né, a Constituição de 46,
né, que estava, né, melhorando a vida das pessoas aos poucos. Né? Não era assim, aos trancos e barrancos, era muito complicado. Né? Mas veio um governo eleito, o governo do João Goulart, que começa a tentar fazer reforma agrária, né, incluir pessoas, trazer direitos sociais, trazer saúde pública, etc. O que acontece? Golpe de Estado. Né? E isso vai se renovando na história do Brasil, na história da América Latina e etc. Nós vimos agora, no início desse ano, na Bolívia. Né? Você teve um governo que melhorou a vida dos bolivianos, a economia boliviana estava crescendo 6% ao ano, né? Melhorou a saúde, melhorou a educação, a inclusão, incluiu a diversidade, incluiu os indígenas, tudo o que aconteceu, golpe patrocinado pelos Estados Unidos. Só que agora, felizmente, o povo boliviano chegou e falou não, né? E agora voltaram, isso é muito bonito. Talvez isso esteja mudando e tomara que isso mude para sempre, né? Dentro de uma perspectiva evolutiva, né, de transformação positiva do mundo e das sociedades. Que a gente não mais tolere golpes de Estado, que não mais tolere governos autoritários, fascistas, racistas, homofóbicos, etc. Né? Isso, o recado que foi dado, né, nas urnas na Bolívia agora, né, e no Chile também agora, com 80% da população dizendo não ao autoritarismo, isso é muito bonito, isso é muito representativo, o mesmo recado que o povo argentino deu há algum tempo atrás, né, e que, quem sabe, nós saberemos dar, né, ainda algum dia. Então, que não seja muito distante. Né? Então, esse poder constituinte, né, no caso do Brasil, instaura a Constituição de 1988, que traz uma nova ordem jurídica. E aí como é que funciona? Bom, aí para ir caminhando para o final, né, já falei demais, essa falação deve cansar vocês, e talvez não sei nem se tão, né, pedagógica assim, depois vocês assistam de novo o vídeo, né, que é muita informação e tudo. Mas uma coisa interessante que vai acontecer, né, com esse poder constituinte originário. Olha, ele vem, portanto, depois de uma ruptura. Ele pode ser autoritário ou democrático. Então, ele pode vir depois de um golpe de Estado, como eu citei vários exemplos, ou pode vir depois de uma revolução, como eu citei os exemplos dos Estados Unidos, da França, da Rússia, etc, etc. Você tem um poder constituinte legítimo desde que ele seja democrático. Então, o poder constituinte decorrente, que vem, não decorrente, não esse termo específico está errado, é um poder constituinte que vem após um golpe de Estado, uma ruptura com a democracia, ele será um poder constituinte ilegítimo. O poder constituinte só será legítimo para o direito internacional e para o direito constitucional, se ele for, né, se ele vier a partir de uma inequívoca demonstração, né, popular da vontade do povo. Né? Então, o que a gente tem? Por exemplo, se nós pegarmos os poderes constituintes mais recentes no mundo, Equador 2008, você teve uma ampla movimentação popular. A sociedade equatoriana se movimentou como um todo. Todo mundo discutiu, participou do debate da nova Constituição e gerou uma das constituições mais avançadas do mundo, que é a Constituição do Equador em 2008. O Equador hoje vive um governo de traição nacional, um governo que descumpre a Constituição, mas os equatorianos estão organizados, estão reivindicando e, com certeza, como seguindo o exemplo, né, da Bolívia e do Chile, vão superar esse governo de traição nacional. A Bolívia em 2009 traz também um movimento popular amplíssimo, envolvendo milhões de pessoas, nas ruas em todas as cidades, onde pacificamente as pessoas pediam uma outra Constituição, direitos sociais, saúde, educação, respeito à dignidade, respeito à diversidade, respeito às etnias indígenas, né? E desse movimento popular gigantesco que foi oprimido pelo Estado boliviano naquela ocasião, né? A resistência popular venceu e gerou, então, a partir daí, um poder constituinte legítimo, popular, radicalmente democrático, com ampla participação de toda a sociedade da Bolívia, com amplo debate público, com eleições livres, etc., até o golpe no início desse ano. 2009, agora o golpe no início de 2020, mas o golpe que agora já foi derrotado pelas eleições desse domingo. E a gente tem, então, nesses movimentos, nesses poderes constituintes, o que você tem como elemento fundamental? Né? Democracia. O que legitima é a democracia. Por exemplo, se as pessoas começarem a falar hoje no poder constituinte originário no Brasil, pode? Não, não pode. Por que não pode? Porque não tem
mobilização popular, não há ampla participação popular, não há amplo debate nacional para isso, né? Não há uma movimentação inequívoca, democrática de toda a população, não há envolvimento de toda a população no debate público, ao contrário, a população está dividida, né? Dividida por ódio, né? Onde um grupo odeia o outro grupo. Nunca que você pode ter um poder constituinte originário nessa situação, né? Onde as pessoas estão divididas, onde as pessoas estão desinformadas, onde há fake news, onde há o uso dos algoritmos, o uso da inteligência artificial para dividir as pessoas, para gerar ódio, para gerar desinformação, né? Então, óbvio que no Brasil não tem a menor condição de imaginar um poder constituinte originário como o Chile tem. O Chile tem por quê? Porque 80% da população disse sim, porque a população estava todas nas ruas. E mesmo com toda a agressão feita pelo presidente neoliberal de lá e pelo governo autoritário, Pinheira, né, com toda a repressão, com toda a violência, onde mais de 400 chilenos ficaram cegos, né, porque os carabineiros, a polícia do Chile, atirava para cegar os manifestantes, atirava no olho, né, de homens, mulheres, crianças e idosos. Mais de 400, além dos que morreram. E mesmo assim, com toda a violência do Estado contra eles, né, as pessoas continuaram manifestando a sua inequívoca vontade democrática. Aí sim pode ter um poder constituinte. Você tem hoje, né, toda a população chilena mobilizada nessa discussão de uma nova Constituição. Isso legitima uma nova Constituição. Um poder constituinte originário ele só poderá surgir quando houver uma demonstração democrática, né, que demonstre, inclusive, junto com isso, o esgotamento do sistema anterior. Né? Então, você tem dois elementos aí. Né? Por exemplo, a Constituição do Chile de 1980 é uma Constituição de 40 anos atrás, de uma outra época, de uma época autoritária, né, de uma época onde a diversidade não era admitida, de uma época de muita censura, né, de uma época, então, ela representa um tempo que acabou, né, um tempo que foi embora. Então, o poder constituinte originário, ou seja, o momento de fazer uma nova Constituição, qual é? Né, quando a anterior Constituição foi superada no tempo, e quando há uma inequívoca manifestação democrática, popular, que envolva toda a sociedade num debate democrático para fazer uma nova Constituição. Esses dois elementos não estão presentes no Brasil. Primeiro, a Constituição de 88 é uma das constituições mais avançadas do mundo. Traz um catálogo imenso de direitos individuais, sociais, políticos, econômicos. Traz, né, uma ordem econômica e social muito avançada. Na verdade, o que a gente precisa no Brasil, né, e sempre precisou, é de cumprir a Constituição de 1988, que tem sido descumprida sistematicamente, inclusive, né, por autoridades e por determinados poderes constituídos. Então, não é o caso, a nossa Constituição não está superada, né? Segundo lugar, não há uma vontade popular, democrática, plural, inequívoca, né, de construir uma outra ordem que faça essa ordem avançar. E aí, então, tem um último elemento que a gente não pode esquecer com relação ao poder constituinte originário. O poder constituinte originário tem limites teóricos, jurídicos, constitucionais. Ele tem um limite na teoria da Constituição. Qual é o limite? Uma nova Constituição nunca poderá vir para retroceder, para andar para trás. Uma nova Constituição só poderá significar avanços, ou seja, uma nova Constituição não pode significar a perda de direitos, mas sim a aquisição de novos direitos. Então, essa a ideia da proibição do retrocesso. Não pode um país mudar a Constituição ou fazer uma nova Constituição para andar para trás, para andar para a Idade Média, para perder direitos. Né? O país, né, a nova Constituição só pode ser por quê? Mantidos os direitos conquistados, ampliar os direitos, aperfeiçoar a democracia, aperfeiçoar a proteção aos direitos de todas as pessoas dentro da diversidade. Então, por exemplo, o que está acontecendo no país, onde nós estamos perdendo direitos trabalhistas, a reforma trabalhista, onde estamos perdendo direitos previdenciários, a reforma previdenciária, onde estamos perdendo direitos democráticos, onde estamos perdendo direitos de diversidade, onde estamos perdendo direitos ambientais, a destruição da Amazônia e do Pantanal. O que está acontecendo no Brasil, esse retrocesso imenso,
onde parece que a gente volta para a Idade Média, né? Fazer uma Constituição nesse momento era uma Constituição não só ilegítima, como uma Constituição que não se adequa à teoria da Constituição, porque é uma Constituição que ia levar o país para trás, né? Então, né, nós temos que, primeiro, mudar a nossa atual situação de conflito interno, né, de ódios, de desentendimentos, né, e voltar com um projeto soberano, nacional, brasileiro, que envolva todos os brasileiros na discussão de um outro futuro, onde seja um futuro melhor, e não de algo que ande para trás. Bom, gente, eu deixo então essas reflexões, né, sobre o poder constituinte originário. Na próxima aula a gente avança mais um pouco, trabalhando sobre o poder constituinte derivado e o poder constituinte decorrente, né, avançando então mais nessa teoria do poder constituinte originário, e vocês então, como estudantes de direito, estão aptos a opinar, né, sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo, né, com conhecimento de causa, com base teórica, com conhecimento científico, né, e no blog vocês vão encontrar muitos textos, sugestões de livros e outros vídeos também sobre esse tema. Beleza? Alguma pergunta, gente? Não? Então tá bom. Então, uma ótima semana para vocês, tudo de bom, né? E de nada, espero que tenham gostado, né? Entendido aí a nossa história constitucional aqui. Então foi uma breve história constitucional do Brasil, né, e da teoria do poder constituinte originário. Depois nós trabalhamos isso em outras perspectivas. Ótimo feriadão para vocês, tudo de bom, um grande abraço, saúde, paz, felicidade. Até mais.